Bem-vindos à 27ª aula de nossa escola tomista. Estamos, não nos percamos, no Tratado dos Predicáveis 2. Pois bem, hoje já começarei a tratar a isagoge de Porfírio. Mas antes disso, e até para dar-lhe certa aliviada, nesse nosso caminho longo, vamos falar um pouquinho de quem foi Porfírio. Não deixa de ter sua importância. Pois bem, Porfírio, com o nome de Malco, nasceu no ano 233 depois de Cristo, faleceu em 304, na cidade fenícia de Tiro. Seu nome Malco é um nome sírio. Pois bem, a certa altura da vida, o nosso Malco foi para Alexandria, no Egito, e lá teve aulas com o gramático Apolônio e com o rétor Minuciano. É o rétor, R-E-T-O-R, com acento agudo no E, ou seja, o mestre em retórica, né? E ali conheceu o padre da igreja chamado Orígenes. Orígenes teve algumas de suas doutrinas condenadas pela igreja. Ele sofreu certa influência radical da corrente teológico-filosófica que parte do judeu Filon de Alexandria, exatamente de Alexandria. Sofreu certas influências nefastas. Como escrevi em certo prefácio para 2 livros publicados de Filon de Alexandria pela Realizações, Filon de Alexandria teve um aspecto muito positivo e, por outro, também um aspecto negativo. Daí que ele seja uma espécie de encruzilhada de caminhos, né? Bom, mas deixemos Filon de lado. Mas tem seus pontos importantíssimos também. Pois bem, dali, desse centro vivaz, que era Alexandria, o nosso Malco foi para Atenas, na Grécia. E ali travou contato, esteve sob certa influência do filósofo Cássio Longino. Pois bem, foi esse Cássio Longino quem verteu para o grego o nome Malco. Em grego ficou exatamente Porfírio, né? Mas mais que verter-lhe o nome, ou adaptar-lhe, melhor se diz, adaptar-lhe o nome ao grego, né? Mandou o nosso Porfírio a Roma para estudar com Plotino. Ele foi um discípulo, de certo modo, conflituoso de Plotino. Né? Plotino foi o último grande filósofo pagão, o último grande. Exerceu efetiva influência, como neoplatônico, né, sobre o pensamento cristão, mas também lhe trouxe ao pensamento cristão problemas que só seriam solucionados, de fato, com Santo Tomás de Aquino. Mas o mesmo Porfírio teve alguns conflitos com seu mestre, embora o amasse, né? Pois bem, Porfírio era um escritor, voltaria a isso, né? Porfírio era um escritor enciclopédico, né? Escreveu muitíssimos livros, conquanto só poucos deles nos tenham chegado. Muito do que conhecemos são por citações, né? Mas o objetivo central, parece, de Porfírio
foi conciliar Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles. Mas mais que Platão e Aristóteles, tentou conciliar também pitagóricos, estoicos, platônicos e aristotélicos. Ou seja, tentou conciliar a grande tradição grega antiga numa só doutrina. Com efeito, o influxo estoico sobre Porfírio tem origem em Amônio Sacas, que foi mestre, por sua vez, de Plotino, de quem, como já disse, Porfírio foi discípulo. Pois bem, escreveu Porfírio uma obra chamada Acerca da Abstinência de Carne, né? Ele se tornou vegetariano como Pitágoras, como os pitagóricos, né? Então vejam, a influência, por um lado, estoica, que remonta a Amônio Sacas, mestre de Plotino, e, por outro lado, a influência pitagórica, né? Pois bem, escreveu, como eu disse, multidão de obras. Poucas das quais, repita-se, não chegaram inteiras, né? Mas foi entre 263 e 268, salvo engano, que ele escreveu o livro que nos interessa aqui. A Isagode, que quer dizer, em grego, introdução. Introdução ao quê? A quê? Introdução à obra As Categorias ou Predicamentos de Aristóteles. Escreveu a Isagode a pedido de um senador chamado Crisaório. Crisaório. Escreveu exatamente esta introdução às categorias de Aristóteles. Outro nome que se lhe deu é o Tratado das Cinco Vozes. Já disse em alguma aula, não entendam voz aqui como voz humana. As cinco vozes são os 5 universais de que vai tratar Porfírio. Mas, além disso, aqui voltarei, obviamente, é disso que falaremos centralmente hoje, é da sua Isagode de Porfírio. Porfírio editou foi ele quem editou a famosa obra de Plotino, as Enéadas, né? Precedidas de uma vida que ele, Porfírio, escreveu, a vida de seu mestre. É verdade que a época da escrita da Isagode apenas parece, que Plotino se afastou de seu mestre. Por quê? Porque ele pendeu decididamente, tendeu decididamente ao peripatetismo, ou seja, ao aristotelismo. Os aristotélicos diziam-se peripatéticos porque parece que acompanhavam, isso em grego quer dizer caminhar, né, a pé, né, porque parece que Aristóteles dava suas lições caminhando, andando, e seus discípulos o cercavam e o seguiam em sua caminhada. Daí peripatéticos, em grego. Pois bem, parece que ao escrever a Isagode, ele pendeu mais do que gostaria Plotino para Aristóteles e não para Platão ou para Pitágoras ou para os estoicos, né? Parece. Mas não nos importa demasiado isto. Importa-nos que ele, sim, ao escrever a Isagode, foi estritamente aristotélico. Já voltaremos a isso. Em um sentido, no sentido lógico, né? Bom, mas ainda para perfazer a sua mini-biografia aqui, diga-se que Porfírio foi um acérrimo inimigo do cristianismo. Acérrimo. Escreveu um tratado em 15 livros chamado
contra os cristãos, em que defendia justamente o paganismo contra o cristianismo. Era toda a tentativa de repaganização do Império Romano que já se fizera cristão. Foi refutado por alguns cristãos. Eusébio de Cesareia o refutou. Também São Metódio de Olimpo, Apolinário de Laodiceia, e um tal Filostórgio, né? Que era, na verdade, um herege quanto à Trindade, né? Era a heresia anomoneana. Foi uma heresia condenada pela Igreja, de que fez parte esse Filostórgio, que, no entanto, defendeu o cristianismo contra o nosso Porfírio. Pois bem, a isagoge foi aceita dentro da cristandade, apesar de partir de ser obra de quem era, ou seja, de um anticristão radical, furibundo. Né? Isso mostra quão Idade das Trevas foi a Idade Média, não? Bom, mas a isagoge foi traduzida ao latim por Mário Victorino e por Boécio, o nosso famoso Boécio. Né? E foram essas traduções as que correram ao longo de toda a escolástica. Né? Também foi traduzida a outras línguas, ao siríaco, ao árabe e creio que ao armênio. Pois bem, constituiu um livro de texto muito difundido na Idade Média e que foi incorporado ao Trivium, na parte da lógica, foi incorporado justamente como introdução às categorias. Pois bem, uma de suas passagens, o chamado Questionário de Porfírio, né, foi o que deu ensejo à famosa Querela dos Universais, que dividiu os pensadores, os filósofos, os teólogos, em nominalistas, em realistas exagerados e em realistas simplíter, pura e simplesmente. Neste caso, no caso do realismo puro e simples, a coisa se reduz a Santo Tomás de Aquino e seus seguidores. Mesmo Santo Alberto Magno oscilava entre certo realismo exagerado e um realismo já nascente, puro e simples. Pois bem, o livro, a isagoge, trata justamente da doutrina dos predicáveis, ou seja, os modos de relacionar, segundo o dito por Aristóteles, sujeito e predicado. O que é sujeito e predicado? Para que o comecemos a entender, pense-se na gramática. Todos nós devemos ter estudado em algum ponto de nossa vida estudantil a oração gramatical, sujeito e predicado. Né? Sujeito é aquilo sujeito é aquilo a que se atribui um predicado. E predicado é aquilo que se atribui ao sujeito. José caminha. José é o sujeito. Caminha é o predicado. José é casado. Casado é predicado. José é sujeito. Pois bem, claro que não se trata aqui do sentido gramatical, mas é análogo, como já veremos. Sempre se trata da predicação de algo a algum sujeito. Pois bem, com efeito, Porfírio fala de 5 predicáveis, de 5 coisas que se podem predicar: gênero, espécie, diferente, próprio e acidente. Pois bem,
que o entendamos bem, é traduzir-lhes este mesmo questionário de Porfírio, que começa a isagoge, que começa a sua isagoge. Tenham o documento único, documento 1 da aula em mãos ou diante dos olhos, de alguma maneira, para que me acompanhem bem, porque a partir de agora vou fazer girar a aula em torno deste chamado questionário. Questionário aqui não no sentido preciso de que nós temos, a prova foi um questionário que nos fizeram, nós vamos procurar um emprego, respondemos a um questionário. Não, não é isso. Questionário aqui é um arrolamento de questões, de problemas. Claro que está implícita uma questão, uma interrogação que se há de responder, mas não é no sentido de interrogação direta, de pergunta direta. Questionário aqui é uma espécie de apresentação, é uma sorte de apresentação de problemas, de questões. Pois bem, acompanhem-me na leitura do chamado Questionário de Porfírio em sua isagoge, que é exatamente, repita-se, o início do livro. Pois bem, vou lê-lo e comentá-lo à medida que leio. Pois bem, meu caro Crisaório, é aquele senador romano, dado que, para receber o ensinamento relativo às categorias de Aristóteles, pronto, já pôs que sua obra se refere às categorias de Aristóteles, será uma introdução às categorias de Aristóteles. É necessário saber o que seja, o gênero. 2, o que seja a diferença. 3, o que seja a espécie. 4, o que seja o próprio ou propriedade. Já vimos isso? Já vimos que há 2 tipos de acidentes. Os acidentes em sentido estrito, mais sentido estrito, e os acidentes próprios ou propriedade. E o que seja o acidente. Aqui, o acidente é o acidente em sentido estrito. Tá? Pois bem, e dado que tal conhecimento é igualmente necessário para fornecer definições, já vimos o que são definições? No primeiro momento da escola, nós já vimos praticamente tudo isso. Já vimos gênero. Por exemplo, a substância é um gênero, o gênero supremo. Já vimos o que é a diferença. Animal racional. Racional é a diferença que faz que o homem seja certa espécie de animal. O que é a espécie? A espécie homem. O que seja o próprio? Propriedade. O homem é um animal social. Social é uma propriedade dele, é um acidente próprio. E o que seja o acidente puro e simples? Já vimos isso. O homem pode ser branco, negro, amarelo, etc. Pois bem, e dado, repita-se, que tal conhecimento é igualmente necessário para fornecer definições com respeito a tudo o que diz respeito à divisão e à demonstração, a divisão já ouvimos também, é por divisão a partir do gênero supremo da substância que se chega às definições das coisas. E a demonstração é o que trataremos no tratado da demonstração, ou seja, bem mais adiante, e são os analíticos posteriores ou segundos analíticos. Ali, aliás, se voltará a tratar a definição, o que é a definição e como se alcança uma boa definição. Voltar-se-á a tratar. A questão da divisão e da definição, elas têm um pé na lógica, no início da lógica, e um pé no tratado da demonstração. É ali que se completa o conhecimento perfeito da divisão, que permitirá a definição. Pois bem, sendo útil, portanto, este estudo, a isagoge, far-te-ei, diz ele a Crisaório,
Far-te-ei uma breve exposição desses pontos. E é breve mesmo, é um livro pequeno. Esforçando-me por percorrer brevemente, em forma de introdução, Isagoge, o que se encontra entre os mais antigos, entre os filósofos mais antigos, abstendo-me de entrar em questões mais profundas. Que questões mais profundas são essas que ele se abstém de entrar? São as questões metafísicas. E tocando somente e comedidamente, moderadamente, as questões mais simples. Pois bem, antes de tudo, aqui é que está o questionário, o chamado questionário. Vem agora. Antes de tudo, quanto aos gêneros e às espécies, com respeito à questão de saber se são realidades subsistentes em si mesmas, como diria Platão. Para Platão, os universais, e se trata de universais, são subsistentes por si mesmos no mundo das ideias, no hiperurânio, no sobrecéu platônico. Ou se consistem somente em simples conceitos mentais. Aqui temos o nominalismo. Ou seja, considerar que os universais, gênero e espécie, são realidades subsistentes em si mesmas, é o realismo exagerado. E considerar que são meros conceitos mentais é o nominalismo, ou pelo menos o conceptualismo. O nominalismo se subdivide em nominalismo em sentido estrito, ou seja, os universais são meros nomes, e em conceptualismo, ou seja, os universais são meros conceitos de nossa mente, com nenhuma presença na realidade. 2. Ou, admitindo que sejam realidades subsistentes, se são corpóreas ou incorpóreas. Para Platão, eram incorpóreas. E, neste último caso, se são separadas ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem. Agora, se são separadas, é Platão. Se existem nas coisas sensíveis e delas dependem, agora estamos em Aristóteles. Relembre-se o quadro que dei na aula passada. O realismo puro e simples diz que o universal existe na nossa mente como tal, como universal só na nossa mente, mas tem fundamento na realidade. O que quer dizer isso? Que este universal, conquanto universalmente só exista na nossa mente, ele existe particularizado, singularizado nas coisas reais. Só existe em nossa mente porque de nossa mente é que eu posso usar algo universal. O que é universal? Já o disse. É um versus muitos. Só na nossa mente eu posso usar uma coisa, cão, com respeito a muitos cães. Então isso está na nossa mente. Mas, de fato, isto que na nossa mente é universal está particularizado, singularizado em cada cão, porque se não estivesse, do cruzamento de um cão com uma cadela nasceria um tigre ou uma árvore. E, no entanto, nasce um cão, sempre um cão, sempre um cão. O fato de que nasça sempre um cão com as mesmas propriedades, etc., mostra que isto que na nossa mente é universal tem fundamento nos diversos cães. E mais, está particularizado, singularizado em cada um desses cães e em todos os cães, o que constitui a espécie canina. Pois bem, disso, portanto, vamos reler aqui a coisa. Antes de tudo, porque o texto de Porfírio é longo, né? Ou seja, uma frase muito longa, é preciso retomar para que não nos percamos em seus meandros. Antes de tudo, quanto aos gêneros e às espécies, com respeito à questão de saber se são realidades subsistentes em si mesmas,
ou se consistem somente em simples conceitos mentais. Aqui está o realismo versus o nominalismo, ou conceptualismo, ou admitindo que sejam realidades subsistentes, se são corpóreas ou incorpóreas. Incorpóreas são para Platão e para Aristóteles também, e para Santo Tomás de Aquino. De que modo? Ele vai dizer. E neste último caso, ou seja, se são incorpóreos, se os universais, gênero e espécie são incorpóreos, se são separados, como queria Platão, ou o realismo exagerado, separados no hiperurânio, ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem, mais ou menos o que diria Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Disso tudo, diz Porfírio, evitarei falar, porque tais questões implicam uma investigação mais profunda e exigem outra investigação e mais ampla. Ou seja, ele não quis ir além disto, que era demasiado para ele, até porque ele ainda não se havia decidido entre Platão e Aristóteles. Ele não se havia decidido, mas se havia decidido sim, e parece que isso foi razão de certo conflito ou desavença com seu mestre Plotino, com respeito a Aristóteles no sentido lógico mais simples, como ele vai dizer agora. Em contrapartida, buscarei mostrar-te, quanto aos gêneros, às espécies e aos outros em questão aos outros universais, como os antigos, olhem bem, e de modo particular os peripatéticos, ou seja, os aristotélicos, trataram tais problemas de um ângulo mais lógico, mais estritamente lógico. Pois bem, releiamos, perdoem-me a insistência, mas creio que é necessário. Releiamos o questionário de Porfírio, ou seja, o segundo parágrafo. Releiamos marcando bem cada aspecto do questionário. Antes de tudo, quanto aos gêneros e às espécies, com respeito à questão de saber se são realidades subsistentes em si mesmas. Ou seja, trata-se do realismo. O realismo considera que os universais são subsistentes por si mesmos. Ainda não digo que realismo é este, se é o exagerado ou o puro e simples. Ou se consistem somente em simples conceitos mentais. Aqui se trata do nominalismo, ou ao menos de uma vertente sua, que é o conceptualismo. 2. Ou, admitindo que sejam realidades subsistentes, como admite o realismo, se são corpóreas ou incorpóreas, incorpóreas consideram que são incorpóreos os universais, tanto Platão como Aristóteles. Ambos consideram incorpóreos. E 3. Neste último caso, ou seja, se são incorpóreos, os universais, se são separados, agora como queria Platão, separados subsistentes em si mesmos, como no hiperurânio, ou se existem nas coisas sensíveis e delas dependem, como diz Aristóteles, pouco mais ou menos, disso ele evitarei falar, porque tais questões implicam uma investigação mais profunda e exigem outra e mais ampla. Nós já a fizemos, né? Voltarei a falar disso aqui. Em contrapartida, buscarei mostrar-te quanto aos gêneros, às espécies e aos outros em questão, como os antigos e de modo particular os peripatéticos ou aristotélicos, trataram tais problemas de um ângulo mais lógico. Relembre-se a doutrina já ensinada aqui por várias aulas. Repita-se que os universais só o são, propriamente falando, no nosso intelecto. Por quê? É no nosso intelecto que aquilo que é universal, o gênero, a espécie, etc., o são com respeito a muitos. Um versus muitos. Universal versus muitos.
um para muitos, mas os universais de primeira intenção, os universais de primeira intenção, animal, vaca, homem, etc., substância, os de primeira intenção, tem fundamento real nas coisas, imediato, tem fundamento imediato nas coisas, não real. Fundamento imediato ou próximo nas coisas, e mais que isso, existem, não universalmente, mas particularizados ou singularizados nas coisas mesmas. Assim, o universal vaca é de primeira intenção, tem fundamento imediato na coisa, em re, lembre-se dessa expressão, em re, na coisa, na realidade, tem fundamento imediato na realidade. Por quê? Porque, com efeito, este universal vaca está singularizado particularmente em cada vaca ou touro. De modo que, do cruzamento de um touro e de uma vaca, nasce sempre um bezerro e nunca uma cobra ou um cão. Algo, este universal é, conquanto singularizada ou particularizadamente, algo é nas coisas que chamamos vacas. Na vaca individual, no touro individual, no bezerro individual, singular. Nessa substância primeira, que é o bezerro, que é cada bezerro, que é cada vaca, que é cada touro. No entanto, e é isto o que Porfírio não consegue distinguir, há outros universais, que são os universais de segunda intenção. Para que existem os universais de segunda intenção? Para ordenar em nossa mente os universais de primeira intenção. De modo que vaca, cisne, cavalo, que são espécies animais, estejam sob o universal animal. E aí eu digo que o universal animal é universal de intenção primeira, que o universal de intenção primeira animal é um gênero, universal de intenção segunda, que se divide em espécies. Ou seja, cavalo, cisne, camelo, são universais de primeira intenção, mas espécies são universais de segunda intenção. Mas que sejam os universais de segunda intenção criados por nós mesmos, logicamente, para ordenar os conceitos de primeira intenção, não quer dizer que não tenha nenhum fundamento na realidade. Tem, conquanto seja remoto, mais distante, mediato, não imediato, mediato. Né? Tem este fundamento, porque assim é a realidade. Porque, com efeito, cavalo, cisne e camelo são animais. Logo, como universal de segunda intenção, nós temos que animal é gênero e os outros são espécies. De fato, assim como na realidade, cavalo, cisne, camelo estão sob animal, todos são animais, assim também, para ordenar tudo isto na nossa mente, as espécies estão sob o gênero. Isto é universal de segunda intenção. Pois bem, de que vai tratar, então, o nosso Porfírio, o nosso anticristão Porfírio, em seu magnífico livro chamado A Isagoge, Introdução às Categorias de Aristóteles, ou Tratado das Cinco Vozes. Quais são as vozes? Já o disse. Gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. De que vai tratar? Dos universais de segunda intenção. É desses que ele vai tratar. Por quê? Dos universais de primeira intenção,
vai tratar as categorias de Aristóteles. Muito bem. Na página 2 deste mesmo documento, que vocês têm nas mãos ou diante dos olhos, há um quadro, na página 2, chamado A Isagoge de Porfírio. Temos de ir muito lentamente neste assunto, porque, para a maioria de vocês, salvo engano, isto é uma absoluta novidade. Um aluno escreveu-me que, ao assistir às aulas, sobretudo estas últimas aulas da escola tomista, ao assistir a elas, sentia-se como num mundo paralelo. Um mundo que ele não conhecia, como em outro mundo, e é verdade. É um mundo paralelo, ou outro mundo, ou melhor, um mundo sobranceiro que está acima, em vários sentidos. Primeiro, porque isto que estou mostrando aqui era para ter se aprendido até os 20 anos, até os 19, até os 21 anos, como era na Idade Média, né? E, no entanto, a decadência imensa do nosso ensino fez que isso desaparecesse, aliás, não só do ensino pré-universitário, mas do mesmo ensino universitário. Quantas faculdades de filosofia no Brasil dão ou são capazes de ensinar a Isagoge de Porfírio? Coisa que jovens, pelo menos até 18, 19 anos, dependendo do arranjo curricular de trivial e quadrivial, muitos aos 16 anos já sabiam, porque este é o primeiro livro, a primeira obra da última parte do trivial. Pois bem, então, é um mundo paralelo, ou melhor, é um mundo superior, é um outro mundo, no sentido mais preciso ainda, de que é um mundo do saber contra o mundo da ignorância, em que aqui fomos relegados, aqui fomos condenados por um sistema educacional iníquo, estúpido, inventado na presunção de que a sabedoria se alcançaria por pílulas, de modo simples, como por artes de berlinques e berloques, como por um passe de mágica. Então, de fato, exatamente porque estamos em outro mundo para a maioria de vocês, salvo engano, posso estar enganado, que é preciso que eu vá calmamente tentando fincar, consolidar cada passo que nós demos aqui na nossa caminhada da escola tomista. Então, vamos calmamente, atenção, vocês não vão entender tudo o que eu direi aqui. Isto que eu vou mostrar aqui é como um índice, como um sumário no livro. Antes de você ler o livro, você lê uma espécie de sumário, de índice. Quem tem minha Suma Gramatical da Língua Portuguesa, ou os Umbrales de la Filosofia, do Padre Calderón, verão que o sumário já é uma espécie de roteiro de toda a obra, né? No caso da Suma Gramatical, é muito longa, é uma obra muito longa, então eu fiz um sumário índice. Então, entenda-se isso como um sumário índice. O que vou ler aqui é o que se tratará nas próximas aulas, mas vocês precisam, antes de tudo, ter uma visão global ao modo de sumário índice. Pois bem, o que vou mostrar aqui é um esquema, a Isagoge de Porfírio, segundo o nosso João de Santo Tomás. Fez esse quadro aqui, magnífico, maravilhoso, né? Em que ele explica, ele sumaria o conjunto da obra Isagoge. Pois bem, começa ele. Quanto ao prefácio, o prefácio foi o que acabamos de ler, aquele em que está incluso o questionário de Porfírio. No prefácio de João de Santo Tomás,
Porfírio propõe-se a tratar os predicáveis como introdução às categorias. Isso o disse explicitamente Porfírio no prefácio. Pois bem, acrescenta João de Santo Tomás, com método breve e fácil ao modo peripatético. Perfeito. Perfeito. Com método fácil, metódico, ordenado, peripatético, aristotélico, que é aquele que vai frutificar, que vai atingir seu ápice com a questão disputada em Santo Tomás de Aquino. Em toda a escolástica, mas sobretudo com Santo Tomás de Aquino. Então, repita-se, segundo João de Santo Tomás, como mostra João de Santo Tomás, no prefácio Porfírio propõe-se a tratar os predicáveis como introdução às categorias de Aristóteles, com método breve e fácil. Lembre-se como ele termina, que ele vai tratar a coisa do ângulo mais simples, com método breve e fácil ao modo peripatético. A segunda parte já os predicáveis em si mesmos. Vejam aqui na coluna da esquerda os predicáveis em si mesmos. O primeiro é o gênero, e o nosso Porfírio dá 3 acepções de gênero. Como verão, 3 acepções de gênero. 3 sentidos para a palavra gênero. Quando você abre um dicionário e vê diversos sentidos da palavra, são as diversas acepções da palavra, né? 3 acepções de gênero, da palavra gênero, né? Do termo gênero. Depois ele descreve o que é o gênero, no sentido que lhe interessa aqui, ou seja, do ângulo mais estritamente lógico. O gênero é isto mesmo que se predica de muitas espécies diferentes. Animal é um gênero. Cavalo, camelo, cisne são espécies, né? Pois bem, como estamos nos universais de segunda intenção, não vamos dizer que o animal se predica antes de tudo, que o animal se predica de cavalo, de cisne, de camelo. Vamos dizer que o gênero se predica das espécies. Por via de consequência, o animal se predica de outros. Se predica de camelo, de cavalo, de cisne. Mas estamos no âmbito dos universais de segunda intenção. Aqueles universais, aqueles conceitos que nos ajudam a ordenar a mente para que, como se trata da arte da lógica, possamos alcançar a ciência com facilidade, com ordem e sem erro. Então, ele descreve o gênero como isto mesmo que se predica de muitas espécies diferentes, né? Depois ele vai distinguir o gênero do indivíduo e dos demais predicáveis. Tá certo? Dos demais predicáveis. Ele vai distinguir. Depois do gênero vem a espécie. Outra vez ele dá 3 acepções de espécie. Depois mostra qual é o ordenamento de gêneros, subgêneros e espécie. Lembre-se, o gênero substância divide-se em viventes e não viventes, são subgêneros. Até chegar à espécie homem. Então, entre o gênero supremo e a espécie homem ou qualquer outra espécie, há uma série de subgêneros. É disso que ele vai tratar. Como se ordenam o gênero, os subgêneros e a espécie. Depois, importantíssimo isso, esta parte, dá 3 definições de indivíduo. 3 definições de indivíduo. O terceiro universal, de que ele trata aqui, de segunda intenção, é a diferença. Dá 5 divisões de diferença. Daí que dê depois 5 definições de diferença.
veremos exatamente o caráter destas definições de Porfírio, se são definições essenciais ou denominativas. Vê-lo-emos pouco a pouco. Depois vem o quarto universal de segunda intenção, que é o próprio ou propriedade. Já vimos que é um acidente, mas não é um acidente em sentido estrito. É um acidente chamado propriedade. Porfírio não o trata por acidente, mas não deixa de ser. Mas Porfírio não o trata e não tem a menor importância aqui. O próprio ou propriedade, quanto a ele, dá Porfírio quatro acepções de próprio ou de propriedade, E, por fim, o acidente. Ele dá 3 definições de acidente e uma divisão de acidente. Temos, então, assim, os predicáveis em si mesmo. Vou relê-los. O gênero, 3 acepções de gênero. Uma descrição de gênero. É isto mesmo que se predica de muitas espécies diferentes. Distingue, por fim, quanto ao gênero, distingue o gênero do indivíduo e o gênero dos outros predicáveis. Quanto à espécie, dá 3 acepções de espécie. Depois trata do ordenamento de gêneros, subgêneros e espécie. E, por fim, fornece 3 definições de indivíduo. Importantíssimo isso. Depois vem a diferença, o terceiro desses universais de segunda intenção. 5 divisões de diferença. Depois, 5 definições de diferença correspondentes às 5 divisões de diferença. Próprio. Ele dá 4 acepções de próprio. E, por fim, de acidente, ele dá 3 definições de acidente e uma definição. E sempre comparativamente, vai tratar, Porfírio, é o último item aqui do quadro de João de Santo Tomás, ele trata comparativamente como concordam entre si e como diferem entre si essas 5 vozes ou predicáveis. Este é o quadro geral, maravilhosa sinopse, de João de Santo Tomás. Então, já estamos ambientados quanto à obra Isagoge. Ainda falarei hoje algo desta sinopse de João de Santo Tomás, mas deixo para a próxima aula as questões um pouquinho mais complicadas e a partir da próxima aula que começarei a tratar cada um destes pontos, tais como constam na sinopse ou sumário índice de João de Santo Tomás. Pois bem, esta divisão, a divisão de Porfírio que acabamos de ver, foi universalmente aceita pelos escolásticos, né? Não se trata apenas de Santo Tomás. Todos os escolásticos, salvo engano, a aceitaram. Isto foi um consenso, uma unanimidade entre os escolásticos todos, né? Mas é preciso ainda fazer outras observações necessárias para que entendamos os próximos passos de nosso Tratado dos Predicáveis. O que é que se divide? Eu acabo de dizer que esta divisão foi aceita universalmente pelos escolásticos. Mas insista-se, o que é que se divide? É o universal unívoco. Nem o equívoco, não se trata de equívocos, nem o universal análogo. Insista-se, repita-se que o análogo, a analogia, se entenderá mais perfeitamente, ou melhor, se entenderá mais adiante. Ainda é cedo para falar da analogia em si, um assunto algo mais complexo. Mas, desde já, é preciso deixar consignado algo. É preciso que certas coisas, com respeito aos análogos,
fiquem consignados para que não tropecem vocês em certos entendimentos errados da coisa. Pois bem, o que se divide é o unívoco. Mas divide-se o unívoco não em razão da natureza concebida, mas em razão da universalidade e de sua propriedade, que é a predicabilidade. O que é universal tem por própria ou propriedade ser predicável, né? Então, vamos entender isso passo a passo. Isso que eu acabo de dizer, que pode parecer complexo, mas não o é. Entendamo-lo passo a passo. Divide-se o universal, segundo a sua predicabilidade, né? Predicabilidade é a propriedade que tem o universal de predicar-se de muitos. Ora, exatamente por isso é que se divide o universal no Tratado dos Predicáveis. Por exemplo, não é predicável o indivíduo. O que é predicável do indivíduo é a espécie. Assim, a espécie homem. Ela é predicável de José, Maria, Renata, Joaquim, etc. De cada um de nós é predicável a espécie homem. Mas eu não posso predicar Renata de outros, de muitos. Eu não posso predicar Carlos de muitos, não posso predicar José de muitos. Exatamente porque é indivíduo é que não é universal. Relembre-se, universal é um com respeito a muitos, um versus muitos, espécie, homem. Universal com respeito a Carlos, José, Josefina, etc, etc, etc. O indivíduo não é um predicável, porque o indivíduo só se diz de um. O próprio nome o diz. É bem verdade que mais adiante, vocês viram aí no quadro feito por João de Santo Tomás, no esquema feito por João de Santo Tomás, Porfírio trata o indivíduo, aliás, detidamente. Então, outras considerações se terão de agregar a isto que acabo de dizer. Mas fique consignado que indivíduo não é predicável, porque ele só se diz de um. Tampouco a predicação idêntica é predicável. Eu sou eu. Você é você. Maria é Maria. Esse é o chamado princípio da identidade. É uma digressão. Tomistas, muitos, muitos, e alguns deles muito importantes, como Garrigou-Lagrange, dizem que o princípio de identidade é o primeiro dos princípios da razão especulativa. Eu digo que não. O primeiro dos princípios da razão especulativa é o princípio da contradição. E que o princípio da identidade é, na verdade, um princípio algébrico. A igual a A. E que não diz nada, não diz praticamente nada. É uma maneira um pouco elegante, digamos assim, requintada de não dizer nada. Mas isto que acabo de dizer, e que pode parecer uma heresia tomista, ou seja, estou indo contra o tomismo, estou indo contra o aristotelismo, não é assim. Voltaremos a estudar isto do princípio da identidade ao estudarmos o tratado da demonstração, ou seja, os segundos analíticos ou analíticos posteriores de Aristóteles, segundo o comentário de Santo Tomás de Aquino. Mas o fato é que nem indivíduo, nem a predicação idêntica, eu sou eu, são predicáveis. Em ambos os casos, predica-se
só se diz de um. Ora, se é de um, se só se diz de um, não é universal, que quer dizer exatamente um versus um para muitos, um com respeito a muitos. Por que a divisão é dos unívocos e não dos análogos? O análogo também se predica de muitos, como se verá em seu momento preciso. Mas não se predica em termos absolutos, não se predica de muito simplíter. O análogo só se predica de muito secundum quid, por certo aspecto, segundo algo, com respeito a algo. Logo, o análogo não é simplíter universal, só é universal secundum quid. Ou seja, traduza-se, os análogos perdão, não são universais em termos absolutos, só são segundo algo, por certo aspecto, secundum quid. Por isso é que os análogos não se dividem aqui no Tratado dos Predicáveis, mas tão somente os unívocos. Ademais, os unívocos aqui não se dividem em razão da natureza. Por que isso? Já ouvimos, né? Se a predicabilidade é uma propriedade da universalidade, do universal, e se o universal só se dá no intelecto, conquanto se dê particularizado ou singularizado nas coisas, obviamente esta divisão não é segundo a natureza. Mas alguém dirá, mas também os universais de primeira intenção, substância, vivente, animal, cavalo, dromedário, cisne, se predicam de muitos, sim, mas se predicam de muitos ainda assim na nossa mente. Ainda assim no nosso intelecto. Não se predicam, a predicabilidade, a universalidade é algo intelectual. Conquanto isto mesmo que seja universal e que se predique, animal, substância, etc., etc., existam particularizados, singularizados nas coisas, porque se não fosse assim, de dois camelos que se cruzem, poderia nascer uma girafa, mas nasce sempre um camelo. De um cão e de uma cadela, nasce sempre um cãozinho. De um touro e de uma vaca, nasce sempre um bezerro. E assim é porque isto que, em nosso intelecto, predicamos de muito universalmente, se particulariza, se dá singularmente em cada touro, em cada vaca e em cada bezerro. É a espécie vacuna. Em cada cão, em cada cadela, em cada cachorrinho. É a espécie canina. E assim sucessivamente. Porque se não fosse algo efetivamente, ainda que particularizado e singularizado nas coisas, de um cão e de uma cadela poderia nascer um rato, e nunca nasce sempre um cachorro, um cachorrinho. Ademais, é claro que o que se estuda no Tratado dos Predicáveis são os universais, antes de tudo, os universais de segunda intenção. Acabamos de vê-los. Gênero, espécie, diferença, próprio e acidente. Mas, como esses universais de segunda intenção não os criamos, senão para ordenar os universais de primeira intenção, substância, vivente, não vivente, animal, vegetal, homem, brutos, se os criamos, se criamos os universais de segunda intenção para ordenar os universais de primeira intenção, ou de fundamento imediato ou próximo na coisa, na realidade, então, na mesma exposição da isagoge,
vamos dos universais de segunda intenção, aquela divisão mesma que já vimos, gênero, espécie, diferença, próprio, propriedade e acidente, vamos constantemente para, a modo de exemplo, para os universais de primeira intenção. Obviamente. Relembre-se, insista-se, repita-se, não nos cansemos de ouvir. Os universais de segunda intenção, aquela mesma divisão que acabamos de ver, gênero, espécie, diferença, próprio e acidente, não os criamos senão para ordenar os universais de primeira intenção. Os universais de segunda intenção têm fundamento remoto na coisa. Os de primeira intenção são os universais metafísicos. Lembrem-se, os universais metafísicos são os de primeira intenção. Os de segunda intenção são os universais lógicos. Mas, como de fato, os universais segundo a natureza, ou seja, os de primeira intenção, os universais metafísicos, se ordenam exatamente como se ordenam os universais de segunda intenção, por isso mesmo é que vamos num vai e vem entre universais de parte-se dos universais de segunda intenção na hexagoge, mas constantemente se vai aos de primeira intenção e se volta. Vai-se sempre do universal lógico para o universal metafísico. E se volta do universal metafísico para o universal lógico. Muito bem. Como diz Santo Tomás, na Suma contra os Gentios, livro 1, e agora? Livro 1, capítulo 32, número 4, capítulo 32, número 4, salvo engano, Santo Tomás diz na Suma contra os Gentios que esta divisão, a de Porfírio, é adequada e exaustiva. É adequada justamente porque se trata de predicabilidade, ou seja, desta propriedade que tem o universal de predicar-se de muitos, de atribuir-se a muitos, a diversas naturezas particulares ou a diversos entes singulares. E é exaustiva, ou seja, não se deve acrescentar nada à divisão porfiriana, nem tirar nada dela. É assim como são as 4 causas aristotélicas. Já falamos delas. Relembre-se: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Causa material é aquilo de que a coisa é feita. Causa formal é aquilo que a coisa é, ou pelo qual, segundo o qual a coisa é o que é. Repita-se: causa formal é aquilo que a coisa é, sua essência, ou aquilo que faz a coisa ser o que é, sua forma. A causa eficiente, aquilo pelo qual a coisa é feita, é a causa final, aquilo para o qual a coisa é feita. Esses 4 causas são exaustivas. Não se pode tirar nenhuma e não se lhes pode acrescentar nenhuma, conquanto haja outras causas, como causa paradigmática, como causa casual, causa ocasional, causa meritória. Todas essas causas, que têm esses nomes distintos, se reduzem a alguma das 4 causas. Então, as 4 causas são exaustivas. Ou então, como as 10 categorias de Aristóteles: substância, quantidade, qualidade, ação, paixão. Já vimos isto. Elas são 10, nenhuma mais, nenhuma a menos. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. A divisão doente nas 10 categorias de Aristóteles é exaustiva. Não se lhes pode tirar nenhuma, nem se lhe pode acrescentar nenhuma. Mas há quem objete a isso que diz Santo Tomás
na Suma contra os Gentios, que tal divisão seja exaustiva. E argue com passagens de Aristóteles em outros livros, como a Dialética ou a Retórica. Pois bem, a exclusividade, a exaustividade desta divisão porfiriana será o primeiro ponto que tratarei na próxima aula. Já vimos a adequabilidade. Esta divisão é adequada por todas as razões que dei hoje. E agora, acabo de dizer que ela é exaustiva. Não se lhe pode acrescentar nada, nem se lhe pode tirar nada a esta divisão de Porfírio. Mas isto é o ponto pelo qual iniciarei a próxima aula. Pois bem, aproveito o tempinho que me resta aqui, mínimo, nesta aula, para insistir numa coisa. A que me referi no meio da aula, e que tem importância geral na vida da sabedoria. Esta mesma vida que buscamos alcançar aqui na escola tomista. Vimos que Porfírio era não só um pagão, mas era um furioso anticristão. Era um místico pagão, um pouco ao modo de Plotino, cheios de ideias sectárias, meio gnósticas, como ao seguir os pitagóricos em certos métodos ascéticos, gnósticos, né? A gnose é o de dois tipos, há dois tipos de gnose. A gnose pagã e a gnose cristã, ou crística, melhor dizendo. A gnose crística é uma heresia com respeito ao cristianismo. A gnose pagã não é uma heresia com respeito ao cristianismo, não nasce no seio do cristianismo. Ela provém, na verdade, longínquamente, na minha opinião, isto apenas me parece, a gnose provém do hinduísmo, do brahmanismo. Assim como o brahmanismo e sua ideia de que o mundo sensível é maia, é uma ilusão, vai ter influência na mesma filosofia grega, nos primórdios e até em Platão. Tudo isso nós o veremos ao estudar a história da filosofia, como vai ter inegável influência sobre a filosofia pré-aristotélica, grega pré-aristotélica, assim também terá em certas formas de gnose de então. Os órficos e os pitagóricos, por exemplo, eram duas seitas gnósticas. Explica-o muito bem Giovanni Reale, em sua História da Filosofia Clássica ou Antiga, já não lembro exatamente o nome, acho que é antiga, História da Filosofia Antiga, explica-o muito bem. Então, este mesmo homem furibundamente, furiosamente anticristão, tem, no entanto, uma de suas obras adotadas de tal modo no ensino cristão, no ensino escolástico, que se lhe torna parte intrínseca. Já não se pode prescindir da isagoge de Porfírio. Pois bem, isso, por um lado, ajuda-nos a ver que a famosa Idade das Trevas se houve num lapso de tempo que é entre a queda do Império Romano e o renascimento civilizacional que se dá com a Idade Média mais propriamente dita. Houve uma Idade das Trevas entre a queda do Império Romano e o Império Carolíngio de Carlos Magno. Mas depois continuaram as invasões, o Império Carolíngio se dividiu, se
partiu, então voltou certa idade das trevas, mas logo foi superada por certo renascimento que houve depois. Mas posta-escolástica não há nenhuma idade das trevas, ao contrário. A escolástica é aberta o suficiente para assimilar aquilo que de verdadeiro disseram não só os pagãos, mas até os mesmos pagãos anticristãos, como é o caso de Porfírio. Não esqueçamos que Plotino, outro anticristão, influenciou muitos padres apostólicos, muitos padres da igreja, influenciou Agostinho. O neoplatonismo influenciou Agostinho grandemente e deixou sua marca ao longo da escolástica até Santo Tomás. Está presente mesmo no mestre de Santo Tomás, aristotélico, que é Santo Alberto Magno. Mas isto foi superado com Santo Tomás de Aquino. No entanto, a isagoge foi aceita não só universalmente pela escolástica, senão que se lhe tornou parte inextricável, ou seja, indissociável. Não se pode hoje estudar o órgão aristotélico sem esta importante introdução às categorias que é a isagoge de Porfírio, ou o Tratado dos Predicáveis, ou das 5 Vozes. E nesta mesma obra, na mesma isagoge, vê-se que Porfírio teve um cuidado científico. Tem toda a razão João de Santo Tomás ao dizer que ele expõe o assunto de modo simples, de modo peripatético, de modo aristotélico. E, aristotelicamente, relembrem-se que disse eu que este era um momento de pendor efetivo de Porfírio pelo aristotelismo e de certo atrito com Plotino, que o fez afastar-se temporariamente de Plotino. Ele tem a humildade aristotélica, né? De saber tratar aquilo que ele sabe tratar e de deixar em suspenso aquilo que ele ainda não é capaz de investigar, como ele disse no seu prólogo, no seu prefácio à isagoge. Pois bem, este é o padrão, é a norma geral da sabedoria, é a norma geral do aristotelismo-tomismo. Assimilar tudo quanto de verdade haja ao redor. Mas atenção, isto não se confunde com certo lema moderno e equivocado. Dialoguemos com a filosofia moderna porque temos de assimilá-la naquilo que ela tem de verdadeiro. O problema é se ela tem algo de verdadeiro. Ou seja, não se trata de uma fórmula vácua, de uma fórmula vazia, de uma fórmula vã. Vamos dialogar com as demais filosofias e assimilar aquilo que ela tem de verdadeiro. É preciso saber se ela tem algo de verdadeiro. Ora, no sistema neoplatônico, na doutrina neoplatônica, havia algo de verdadeiro, ainda que necessitasse correção. No sistema platônico, na doutrina platônica, havia algo de verdadeiro, e do platonismo e do neoplatonismo tomará Santo Tomás muita coisa, mas corrigindo-a. Mas tomará algo dali. Como diz o mesmo Santo Tomás na Suma contra os Gentios, foi a maneira de salvar o platonismo. Quanto à filosofia moderna, é preciso saber se ela tem algo de verdade. Dou um exemplo concreto. Algumas vezes há. Em meu livro, Das Artes do Belo, dialogo, entre aspas, com uma neokantiana chamada Susan Langer. Né? Eu a corrijo completamente, mas algo tem nela que se deve, não só se pode, mas se deve aproveitar, corrigindo, assim como o fez
Santo Tomás com respeito ao neoplatonismo e ao platonismo. Atenção, não se compare, hein? Susan Langer não tem termo de comparação com Platão e Plotino. Platão é perto deles, Susan Langer é diminuta, né? É liliputiana, não é nada. Mas, de fato, quanto ao tema das artes do belo ou artes poéticas, ela tem alguma contribuição que, posta em seu devido lugar, me serve grandemente, me serve efetivamente para tratar essas artes no livro das Artes do Belo. Então, não se trata de, em geral, dialogar com a filosofia. Não se trata de, em geral, assimilar a verdade da filosofia ou dos filósofos modernos. É preciso saber se essa filosofia ou se tais filósofos têm realmente algo, se não de verdadeiro, ao menos de verdadeiro em germe, se devidamente corrigido. Se o há, aproveitemo-lo. Outro exemplo que dou. Não posso concordar com a doutrina, com a simbólica de Eric Feiglin, né? Não posso concordar. Não posso. Ela está nas antípodas, ela está nos antípodas da teologia cristã, coisa que é anotada até pelo apresentador da Loyola, das edições Loyola, da coleção de 5 livros, Ordem e História, de Eric Feiglin. Ele mesmo anota que isto vai contra a teologia cristã. Mas como negar que, especialmente, muito especialmente, na história das ideias políticas, Eric Feiglin tenha contribuições efetivas que devem ser assimiladas e corrigidas quando necessário. Então, assim como ajo com Feiglin e, sobretudo, com Susan Langer, assim devemos agir com todos os filósofos e com todas as doutrinas modernas. Se é que, de fato, nelas há algo que aproveitar no sentido aristotélico tomista. Não se trata de caridade, não se trata de bom mocismo, não se trata de diálogo pelo diálogo e nem se trata de supor que todas as doutrinas filosóficas modernas tenham algo de aproveitável. Cada caso será um caso e cada caso deve estudar-se em ordem a isto, se há algo que aproveitar. Neste sentido, é magnífico o livro de Daniel Scherer, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica. É magnífico. Ele nunca pende para o abismo ao estudar a filosofia moderna. Ele age como ajo eu com respeito a Susan Langer ou Feiglin. Só que de uma maneira mais abrangente, porque ele faz realmente todo o percurso da filosofia moderna e sua raiz antitomista. Vejam, antes de tudo, há que apontar a raiz antitomista em Susan Langer. Ela é uma neocantiana, para depois ver se tem, e de fato tem, algo que se deva assimilar. Ela tem noções como forma, como ideia orgânica, como forma dominante nas artes. E isto é precioso. Isto é precioso. Ela traz algo que já estava em virtude, ou em potência, em virtude, em Aristóteles e Santo Tomás, mas ela dá nome a algo, ela traduz melhor algo com essas noções. Mas é preciso pô-las no devido edifício aristotélico tomista, tirar essas contribuições de Susan Langer de seu edifício neocantiano. Pois bem, fique isto como norma geral. Como norma geral. Devemos, sim, aproveitar todo o aproveitável, se é que o há.
se é que o há. Se há ou não o há, se o há ou não o há, é o que veremos na altura de nossa história da filosofia. Ali veremos o que não peço-lhes, aliás, que não me façam perguntas anteriores. Ou seja, não me perguntem agora o que eu acho de tal filósofo. Esperemos. Para que eu diga o que acho de tal ou qual filósofo moderno, é preciso que antes vocês entendam toda a doutrina que sustenta o que é aristotélico-tomista. Entendida toda a doutrina aristotélico-tomista, filosoficamente, ainda não se trata de teologia sagrada, então podemos passar na história da filosofia ao conjunto dos filósofos, incluindo os modernos e os antigos. E aí ver o que se pode aproveitar, se é que se pode aproveitar, nesses filósofos para o edifício aristotélico-tomista. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.